Paz do Senhor Jesus a todos, graça e paz. Deus nos abençoe, né? Nessa linda tarde. Eu vou deixar uma palavra do Senhor aqui para todos nós refletirmos, que está em 2 Timóteo, né? Capítulo 2, o versículo é 1 e 2. Encorajamento e conselhos. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que é de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Aqui está, na palavra do Senhor, está dizendo que Ele está falando para a gente fortificar na graça de Jesus Cristo, né? Na graça que há em Jesus Cristo para nós. Porque nós temos que fortificar na palavra do Senhor, para entendermos a palavra de Deus e recebermos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A graça da salvação, a graça, né, dele aceitar a gente, né? Quando a gente fala, eu aceito meu Senhor Jesus Cristo como o meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida, Senhor, e me ajuda a viver nos teus caminhos, a praticar o teu evangelho. E aí a gente vai estar fortificando na graça, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui também está falando que o que é de mim, o que é de Jesus, aquele que é de Jesus Cristo, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, igual. O que é de Jesus, ele prega a palavra do Senhor corretamente. Ele prega o evangelho do Senhor sem interesses. Interesses de ganhos, interesses de benefícios, interesses de coisas, de bênçãos, entendeu? E ele está dizendo aqui que para a gente confiar em homens fiéis, homens ou mulheres fiéis ao Evangelho de Cristo, que sejam idôneos para também ensinar os outros, que sejam aptos, capacitados pelo Espírito Santo de Deus para ensinar, capacitados de ler a palavra do Senhor. Hoje o que a gente está vendo mais aí nas igrejas, na internet, vou falar na internet, às vezes eu ouço algumas pregações de uns pastores, só que tem uns pastores que eu gosto de ouvir, que eles pregam a verdade, né? E foi através deles que eu comecei a buscar o Senhor, assim, a entender a palavra do Senhor, porque eu já buscava a Deus. Eu só não compreendia algumas coisas que tinha na Bíblia, algumas palavras que eu não sabia o que significavam. E muitas das vezes eu nem pensava em procurar no dicionário o que significava. E aí que eu fui vendo alguns pastores evangélicos e eu fui entendendo, como o pastor Antônio Júnior, eu gosto muito dele, eu aprendi muito com ele a entender a palavra do Senhor, eu aprendi com outros pastores, né? Então, assim, mas foi através do pastor Antônio Júnior que eu pude compreender a Bíblia numa parte que eu não conseguia compreender. Eu li a Bíblia, eu observava, mas tinha essas partes que eu não conseguia compreender. E foi através dos vídeos, dos ensinamentos dele que eu consegui compreender o que aquelas palavras significavam, o que aquelas palavras na Bíblia significavam, no Evangelho de Cristo. E foi aí que tudo abriu a minha mente. Essa foi uma chave que Deus ele me mostrou nos vídeos do pastor Antônio Júnior, que o Espírito Santo abriu a minha mente. E aí eu fui buscando mais. Eu fui buscando mais a palavra do Senhor.
Eu, eu não ia na igreja, era raro eu ir na igreja. De vez em quando eu ia numa igreja católica, de vez em quando eu ia numa igreja evangélica, porque às vezes as coisas que eles falavam lá eu não entendia nada. Eu voltava para minha casa com a dúvida e às vezes eu já até perguntei a um pastor e ele simplesmente olhou para mim e falou para me ler a Bíblia. Mas eu já li a Bíblia. Eu só queria poder entender algumas coisas que tinha ali. Mas aí eu não quis perguntar mais ninguém. Aí um dia a minha filha me apresentou o vídeo do pastor Antônio Júnior, que ela via. E aí foi quando eu comecei a ver os vídeos dele, o de manhã e o de noite. Depois ele começou a colocar vídeos à tarde e eu gostava de ver. Eu gosto de ver. Eu sempre acompanho, porque eu aprendo muito com ele. Cada vez eu vou aprendendo mais. E aí foi quando eu conseguia entender a palavra do Senhor. Nas minhas orações, eu pedi ao Senhor para me ajudar. Eu fui buscando mais aqui na minha casa, eu fui buscando mais, buscando mais, buscando mais. E aí eu fui batizada com o Espírito Santo, aqui na minha casa, buscando a palavra do Senhor, orando, lendo a Bíblia e orando, buscando o Senhor. Mas a partir do momento que eu consegui entender o Evangelho pregado pelo o pastor Antônio Júnior, foi a partir dos vídeos dele que eu consegui entender como Deus ele fala com a gente, como ele dá aquelas chaves certas para a gente de algumas coisinhas que eu não estava entendendo. E foi quando eu comecei a observar que o Espírito Santo ele já estava do meu lado. E aí eu fui buscando mais, buscando mais. E aí eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu vi um momento que ele me lavou nas águas do Espírito. No momento que ele soprou aquela brisa em mim. Eram momentos de mais dificuldade na minha vida, que era só eu e Deus. Só Deus poderia me ajudar. E nesses momentos, eu me senti lavada com a água do Espírito, soprada com o vento do Espírito Santo, aquele ventinho, aquela brisa que me arrodeava. Eu recebi uma cura. Eu recebi milagre. E eu vi, quando eu fui batizada com o fogo do Espírito Santo, ele sempre me dizia que eu tinha que estar preparada, porque ele ia me batizar com fogo. E eu orava e jejuava, e buscava o Senhor nas madrugadas. Aí quando foi um dia, eu fui batizada com fogo, dentro da casa da minha mãe, não foi dentro da minha casa, foi lá. Aconteceu situações lá, que eu tive que ficar lá, dormir muitas noites lá. E lá eu fui batizada com o Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, o fogo mesmo, a labareda de fogo. E eu nunca esqueço as experiências que eu tive, que eu tenho com Deus. Quando eu tinha uns 8 para 9 anos, eu vi um anjo de Deus. E ele me mostrava um quadro. E nesse quadro tinha a foto de um homem, de um rosto, do ombro, mais ou menos aqui do ombro para cima. E aquele rosto eu nunca tinha visto em lugar nenhum. E depois de 32 anos, eu vi aquele rosto. Aquele anjo, ele estava me mostrando, ele estava me dando uma revelação que no futuro eu ia ver aquela pessoa que estava naquele quadro. E eu vi. E no dia que eu vi, eu me lembrei daquele anjo. 32 anos depois. Eu tinha quase 8 anos de idade, eu lembro, de 7 para 8 anos. E eu me lembro muito bem o que eu tinha falado,
o que eu tinha pensado naquele momento que eu queria tanto ver. Eu queria tanto ver, que eu queria que Deus realizasse aquele desejo do meu coração naquele momento. Aí foi quando eu olhei assim para os céus e eu vi um anjo muito grande, muito lindo, muito bonito, sorrindo para mim, com grandes asas, asas bem grandes, um anjo bem grande. E ele tinha nas mãos um quadro grande. E naquele quadro tinha a foto daquele homem. E naquele momento eu não entendi o que era. Somente 32 anos depois que eu fui entender quem era aquele homem, que Deus estava me mostrando através do anjo dele. E depois que o Espírito Santo ele me batizou com o Espírito Santo de Deus, eu comecei a ter visões e sonhos da parte do Senhor, revelações. Ele me mostrava muitas coisas e ele me dizia que ele ia me ensinar tudo que eu precisava saber, tudo que eu precisava entender. E ele me ensinou. E eu dou glórias e aleluias por isso. Eu deixo aqui a paz do Senhor a todos. Graça e paz e uma boa tarde a todos vocês. E no próximo vídeo eu vou falar mais sobre essas experiências que eu tive com o meu Senhor, que eu tenho com o meu Senhor.